Sejam bem-vindos ao canal Casca Grossa, eu sou o João e hoje a gente vai para mais uma edição do podcast depois de um hiato de 2 semanas aí afastado com problemas técnicos e hoje está novamente comigo o Alex. E aí, Alex, sentindo falta do podcast, feliz porque semana que vem esse fim de semana agora tem evento com peso pesado e as novidades. E aí, rapaziada, sentindo falta aí do podcast, né? A gente é acostumado a fazer o programa semanalmente aí, mas tem bastante coisa para decorrer hoje, falar do Usman, principalmente da derrota do Dourinho, da Barbie aí decepcionando, bastante coisa bacana para comentar hoje. Boa, Alex. E quem vai participar com a gente também é o Jackson, que faz parte do grupo lá do WhatsApp de fãs de MMA. E aí, Jackson? Curtiu o evento do fim de semana passado? Tava colocando fé no Durinho? Essa frase pegou mal, mas pode responder que é sem maldade. Tem muita complicação. E aí, pessoal, como é que vai? Pois é, o evento foi até surpreendente, né? Tanto positivo quanto negativamente. E a gente vai comentar bastante. Ah, sim. E já começa com você já, Jackson. Tem algum destaque do card preliminar para falar pra gente aí? Eu acho que o que chamou mais a atenção e o que mais se destacou foi o Rodolfo Vieira, né, cara? Eu tava vendo o canal do Sexto Round. O Renato Rebelo falou que era mais fácil o Hernandes engravidar o Rodolfo Vieira do que arranjar alguma coisa no chão. E olha o que aconteceu. Pois é, né, gente? MMA é muito diferente de Jiu-Jitsu. A gente tinha aí dois especialistas em Jiu-Jitsu, só que de níveis completamente diferentes. O Rodolfo Vieira, acredito que todos saibam, mas é uma lenda do Jiu-Jitsu. E vinha com muito hype pro MMA, né? Ele mesmo falou que queria dar passos lentos no MMA para não dar nem um passo maior que a perna. Pegou um adversário que está lá na posição 50 do ranking, como ele mesmo disse, mas nessa noite as coisas não deram certo para ele, né? Ele teve aquela primeira investida, não conseguiu finalizar, o Hernandes se defendeu muito bem, né? Surpreendeu. E aí o Rodolfo mostrou que só tinha uma bala, né? Gastou aquela bala e não tinha mais o que fazer na luta. Ficou cansado, ficou frustrado e o Hernandes aproveitou isso, né? O Hernandes não é nenhum gênio da trocação, mas o Rodolfo se mostrou muito vulnerável na luta em pé, né? Todo golpe que o Hernandes lançou, ele conseguiu conectar. E foram golpes duríssimos, né? E aí não tem faixa preta que aguente. Conseguiu a proeza de ser finalizado pelo Hernandes, né? Ah, sim, verdade. E você, Alex, se decepcionou com o Rodolfo? Ou quando depois que ele começou a engolir aquele buffet de jab lá e direto, você já achou que tava indo pro saco já? Ah, cara, a gente se decepciona, não em si pela derrota, né? Porque o Rodolfo não tem tanto tempo assim de MMA, né? Todo mundo sabe que o cara é especialista no jiu-jitsu, fez sua carreira no jiu-jitsu e tá tentando aí sua carreira no MMA, então uns 3 anos de treino aí, tá no UFC agora. A gente se chateia pela forma que ele perdeu, né? Realmente um cara que foi campeão mundial múltiplas vezes aí, sendo finalizado aí, né? Mas, enfim, ele demonstrou ali claramente no primeiro round, né, que ele é amplamente melhor no jogo agarrado, conseguiu a queda, buscando as posições, tentando já a finalização bem rápido, em poucos segundos ali. Ele deu tudo de si, mas ali no meio do round já estava se demonstrando cansado, e o Hernandes soube aproveitar disso aí, estava colocando bem os golpes, e no segundo round foi o que a gente viu, né? O Rodolfo estava engolindo bastante golpe ali, o Hernandes com chutes, joelhadas, trocando, tudo estava entrando melhor na trocação, até que ele conseguiu ali a guilhotina, né? Mas eu acho que uma questão aí que tem que fazer, que vai fazer a diferença, o Rodolfo tem que
tem que pôr a mente no lugar para ver se é isso mesmo que ele quer, o MMA, porque eu achei muito estranho ele se cansar no primeiro round, ele já estava muito cansado já no primeiro round, eu não sei se talvez pudesse ser adrenalina, ele colocar sua mente no lugar para ver se é isso mesmo que ele quer, porque um cara que é campeão tantas vezes no esporte, para você ir para um outro esporte e sofrer esse tipo de derrota, ainda mais para um cara assim que não é tão gabaritado como o Hernandes, né, é complicado. O Rodolfo Vieira tem que colocar a cabeça no lugar, ver se é isso aí mesmo que ele quer, e focar de vez mesmo no esporte, ou ver se ele sente falta do jiu-jitsu, ver que é melhor para a carreira dele. Apesar do esporte ser outro, né, o Rodolfo já começou conseguindo a queda e conseguiu montada, conseguiu boas posições, né? E o que estranha mesmo é ele cansar tão rápido, né? Mesmo sendo outro esporte, a isometria, né? Ele tá acostumado com isso, né? Fazer 10-10 no campeonato mundial e conseguir ser campeão assim, né? Mas o Hernandes não tem nada a ver com isso, treinou bem bastante para conseguir escapar da finalização. E o Rodolfo ali, eu achei que ele ia pegar com certa facilidade, mesmo o Hernandes sendo faixa preta, faixa pretas e faixas pretas, né? O que talvez possa estar enganado, mas o que passa é a impressão que parece que o Rodolfo meio que focou tanto na trocação e aprender algo que ele não sabe, que deixou um pouco de lado, né, as raízes, né? Isso aconteceu com o Demian lá, que ficou internado um tempo lá com o Dória na Bahia, no mesmo camping do Cigano, e depois que viu que ia pegar a trocação e acabou sendo nocauteado pela primeira vez na carreira, voltou às raízes, né? Talvez não seja o caso do Rodolfo, né, mas dividindo o tempo entre tendo que treinar tudo, aprendendo coisa nova, começando de novo na academia, apanhando todo dia. É o que você falou mesmo, Alex. Tem que pôr a cabeça no lugar, repensar e ver se é isso mesmo que ele quer, né? Porque no jiu-jitsu ele deve ganhar bem mais, ganha bem mais e já tem um nome lá consolidado, né? E ele mesmo na entrevista falando que recebeu proposta para fazer super luta, que pagava mais que o UFC, mas ele optou ficar no MMA, né? Vamos ver qual vai ser o próximo passo do Rodolfo, né? O principal já fez, que foi reconhecer a derrota e os erros dele e falou que vai voltar melhor e agora é só esperar, né? E você, Alex, qual é o seu destaque do preliminar? Até imagino qual que é, né? É as queridas do Instagram, né? Ou não? Sim, com certeza, cara. Tem que dar reconhecimento para a Polianinha aí. Ela é uma agenciada aí que a gente acompanha e curte ela bastante, né? Uma excelente vitória. Segunda vitória consecutiva aí que a Poliana consegue no evento aí. Ela teve uma fase muito ruim, acumulou 3 derrotas e agora a segunda vitória consecutiva. É muito bacana isso. E por finalização, ela está demonstrando cada vez mais perigosa no chão, por baixo. Ela que, nas primeiras lutas dela no evento, eu achava ela muito travada, sem soltar o jogo, e agora eu vejo ela conseguindo soltar um pouco mais o jogo. Ela que conseguiu vencer aí a Mallory Martin. A Martin que já quis ir trocando com a Poliana aí, só que a Poliana também vem melhorando na trocação. Aí ela soltou um chute e a Martin conseguiu a queda ali. Eu achei interessante que eu acredito, esses lutadores de jiu-jitsu, que Brian Ortega, esse pessoal que é diferenciado no jiu-jitsu, eu acho interessante você experimentar um pouco mais os chutes baixos, chutes altos, ainda mais contra o wrestlers, que você não tem tanto perigo se quedar você, se você tem a confiança talvez de ficar por baixo também, é uma boa arma aí para você e te ajuda também a atrapalhar a movimentação do seu adversário, né? E a pole aí foi quedada pela Martin. Mesmo por baixo, a Poliana estava mais ativa, estava golpeando mais, soltando mais cotovelada. A Martin não queria ficar trocando posição ou transição ali. Ela estava querendo visivelmente mais travar a luta do que fazer qualquer coisa. E a Poliana estava bem ali no triângulo, até sair na chave de braço. Uma excelente vitória aí. É uma menina simpática, bonita aí, com boas vitórias, só tem a acrescentar aí e aí crescer na carreira cada vez mais e que ela possa continuar os passos aí, quem sabe ela não consegue alcançar voos maiores dentro da categoria, né? Ah, sim, a Poliana que atualmente tá com nem aquele gif do Conor, né?
jogando os plaquezinhos pra cima, né? Que ela deu entrevista falando que não pensa muito no cinturão, que o importante é ganhar o próximo cheque e garantir o conforto da família, né? E tá certa ela, né? Porque um esporte desse aí, um esporte que é muito dano acumulado, que não tem uma carreira tão longeva, tem que fazer o pé de meio o mais rápido possível, né? E nada melhor do que conseguir vitória, finalização e uma hora ou outra conseguindo morder um bônus aqui e ali, né? E agora a gente vai partir pro card principal, na primeira luta que abriu o card principal. Essa aqui tava aquela luta que ninguém queria ganhar, né? O Pitolo chegou próximo da vitória, a atitude errada acabou revertendo a posição e o Marques chegou próximo da vitória algumas vezes, mas no fim, perto do fim do terceiro round, ele conseguiu finalizar o Pitolo, né? Mas foi uma luta divertida. Gostou dessa luta, Jackson? Luta muito boa, dois caras bem aguerridos. Esses caras dificilmente vão ser demitidos, né? Mesmo que acumulem derrotas, né? E como acumulam, hein? Então sempre lutas boas, sempre lutas divertidas aí. O Julian Marques, ele tava perdendo na pontuação, não é isso? Isso. Pois Ele teve conseguiu. teve uma hora que ele tentou, quase tava. O Pitolo deu uma balançada, ele, em vez de continuar batendo, tentou quedar, né? Aí o Pitolo conseguiu se recuperar. Mas era essa tônica mesmo, ele tava perdendo na pontuação. E na nossa brincadeira lá do palpitão, eu tinha meu palpite no Marques, né? Confiava que ele ia conseguir vencer o Pitolo, o Pitolo que não tem o melhor retrospecto do mundo, né? Então achei que seria uma boa vitória pro Marques. Mas assistindo ele, realmente fiquei bastante puto, viu? Porque o cara cometia um erro após o outro. Quando ele estava bem, ele dava margem para o Pitolo reagir. Foi a disputa de quem queria ganhar menos, né? Exatamente. Parece uma luta do Alex Cowboy, que vez ou outra tá fazendo umas besteirinhas aí, viu? O cowboy que às vezes tá melhor na trocação e tenta quedar, né? E acaba sendo finalizado sofrendo um ground and pound, né? Acontece, né? E, e você, Alex, se divertiu vendo essa luta do Pitolo? No palpite, foi no Pitolo ou foi no Max? Eu fui no Pitolo, né? Mas sinceramente, eu não sei nem o que essa luta tá fazendo no card principal, né? Mas Eu também tenho minhas dúvidas, né? Mas eu fiquei meio pitolado com essa questão aí. Mas Mas enfim, cara, o Pitolo começou bem forte aí na luta, colocando pressão. Eu achei, inclusive, que não ia passar o primeiro round, mas a gente sabe aí, né, quando você começa forte, você tende a dar uma caída depois. E o Julian Marques conseguiu sobreviver, conseguiu equilibrar as ações com o decorrer da luta, tentando buscar algumas finalizações também. E já ali no terceiro round, que eu vi que é o seu melhor momento. O primeiro e o segundo round eu dei para o Pitolo. Já no terceiro round, o Julian Marques estava conseguindo se entregar mais. Até que, por fim, ele conseguiu vitória. Mas foi uma luta bem movimentada. Eu sei que o Pitolo vem de algumas derrotas aí, mas é um cara que, para mim, merece pelo menos mais uma chance. Que esses caras que, mesmo perdendo, ou independente de qualquer coisa, mas que entregam, eu como fã de MMA, que gosta de acompanhar lutas, eu gosto de assistir esses caras. O cara pode ter 10 derrotas, mas se o cara entrega a luta, velho, se ele dá dificuldade pro adversário, se ele dá show, se ele vai pra pancadaria, se ele não tem medo, isso aí é que eu acho mais bacana no lutador, que demonstra realmente que o cara é lutador de verdade, se entrega pra luta. Eu particularmente prefiro muito mais ver o cara se entregando do que simplesmente você assistir um Lewis enganou, pelo amor de Deus. Eu prefiro 10 vezes mais essa luta aí do Marco Pitolo que o Julian Marques do que a Adesanya e o Romero. Ou pelo menos pro meu gosto pessoal, né? Não sei de vocês. Sim, os caras quando se entregam no octógono e saem na mão, tem uma longevidade maior no esporte, né? Tá aí o Stephens que acumula o recorde de derrota no UFC e tá lá, e tá no plantel ainda, né? Porque sempre faz luta boa, luta divertida. E você, o Jackson, concorda com o Alex? Com certeza, né? A gente reconhece todos os méritos aqui dos amarrões, né? John Por exemplo, Pitt. o Kamaru Usman, que tá melhorando inclusive. Mas
jogar com a regra debaixo do braço é meio chato, né? A gente tem vontade de dormir, fazer outra coisa enquanto tá assistindo. Isso é bom Mas pra numa luta quem garante a vitória e marca o verdinho no Sherdog, né? Pra quem tá assistindo é um porre. é sofrível. E na próxima luta, agora o respeito voltou, Alex. Agora foi por decisão? Foi. Não foi aquele respeito todo, mas pelo menos voltou a vencer, né? O Gaston tava precisando, né? O safadão. Ah, sim, com certeza, cara. Bicho, pra mim é complicado falar do Gaston, que ele representa a minha classe, né? Dos mais fofinhos. O Gaston é o safadão, né? Mas ele que, cara, a gente espera. O Gaston ligou na disputa de cinturão, enfrentou a Adesanya, ele encurta muito bem a distância, tem a potência e velocidade nas mãos, tem um gás, um cara diferenciado aí dentro do peso médio, que a galera vive pedindo aí pro Gaston descer, né? Realmente o tamanho dele seria mais compatível com o meio médio, mas ele vinha demonstrando aí que essa questão do tamanho não está fazendo tanta diferença para ele. Mas depois que ele foi derrotado pela Adesanya, ele deu passos largos atrás aí, com várias derrotas em sequência. E a gente estava curioso aí para ver como é que o Gaston vinha hoje. E realmente ele veio da maneira que eu já esperava que ele ia vir, né? Porque eu senti ele inseguro nos golpes mais lentos. Ele não estava conseguindo encurtar com tanta facilidade. Ele nem estava tentando muito, na verdade, né? Ele preferiu usar o seu grappler, jogo agarrado aí, e conseguiu sair bem em cima do Ian Heinisch, né? Que é um cara que consegue se levantar bem, é um bom lutador completo aí, mas são níveis diferentes. Realmente, o Gastelum, mesmo em uma fase, eu vejo ele como um lutador melhor que o Ian Heinisch. Ele conseguiu aí impor o seu jogo. O físico do Gaston sempre está em xeque aí, né? Eu achei ele um pouco mais lento também. Cara, mas o mais importante que veio a vitória, ele colocar a cabeça dele no lugar, se preparar mentalmente, fisicamente aí, dar passos devagar mesmo, pensar bem na carreira dele, se ele quer mesmo continuar no peso médio e não pensar em disputa de cinturão nem nada do tipo agora. Ele tem que focar na carreira dele, o que é melhor. Eu vou ficar no peso médio, vou voltar pro meio médio, ou se eu vou permanecer aqui, tem que dar passos de cada vez, fazer o que é melhor para mim. Mas enfim, o mais importante é que ele conseguiu a vitória e que ele vai para casa agora. Talvez comer o churrasco dele, né? Não sei. Mas enfim, que ele possa pensar bem os próximos passos dele. Ah, na próxima semana ele tá no canal do Verdun comendo churrasco de novo, né? Tem duas opções: fechar a boca e bater o peso meio médio, ou comer churrasco e ficar no peso médio, né? Ele já sabe a resposta já, né? Pelo que ele optou, né? E você, Jackson, se convenceu da performance do Gaston? Agora dá pra voltar ao topo da categoria e fazer um barulho lá em cima? Não foi uma performance muito convincente, não, né? Mas era uma vitória que ele precisava muito, né? Inclusive para se manter no evento. Além da confiança, ele precisava se manter no evento porque vinha de 3 derrotas consecutivas. E o principal, que as derrotas que ele tinha eram bem sofríveis de ver mesmo. Se a derrota para o Adesanya foi como uma vitória pela dificuldade que ele deu para o campeão, as duas últimas derrotas foram horrorosas. Uma ele quase não lutou contra o Darren Till, outra ele foi finalizado por 2 erros grotescos no chão pelo Jack Hermanson. E aí ele precisava mais do que ninguém dessa vitória. E conseguiu, né? A gente não viu aquele Kelvin Gastelum que conseguia encurtar a distância e colocar aquelas mãos pesadas, mas conseguiu a vitória, que é o mais importante. E agora eu acho que ele tem que pensar seriamente na carreira dele. Se ele quer um cinturão, ou se ele quer ser só um top da categoria. Top da categoria ele vai ser com certeza, né? Ele venceu um outro top, que é o Ian Heinisch, que é um cara que apenas está ali, né? Não vai muito longe, mas é um cara ranqueado.
Então o Kelvin Gastelum pode se tornar um porteiro, mas ele tem que decidir se ele quer ser um porteiro ou que ele sai campeão. Se ele quiser ser campeão, ele vai ter que melhorar. E ele tem muito mais chance na categoria até 7-7. Mas se depender do Verdun, eu acho que ele vai para 9-3, né? Comendo churrasco todo dia. Ah, sim, cada programa do Verdun lá no YouTube ele tá lá participando, né? Comendo churrasco. E já faz algumas lutas, que é aquele mito do peso médio, que era quem lutava com Gastelum tomava knockdown, né? O último que tomou foi o Adesanya. Talvez ele retorne àquela fase dele lá que ele tava dando knockdown em todo mundo, conseguindo encurtar bem, com a mão pesada, e o forte do Gastelum, por ele ser menor que os outros caras, é a velocidade, né? Como o Alex falou, achei ele um pouco mais lento nessa luta mesmo, né? E partindo para a próxima luta agora, a Maycee Barber falou que seria a lutadora mais jovem a ser campeã. Tá um pouco difícil, né, Jackson? 2 derrotas seguidas. Não tá parecendo que vai acontecer isso não, né? Tá parecendo mais uma lutadora de meio de tabela. Lutadora que é boa, porém limitada, né? Isso. Hoje nessa luta aí, só um adendo, a Alexa Grasso a primeira teve que freou ela foi a Modafoca, né? A Alexander Modafferi, né? Que é bem uma porteira mesmo da divisão. Realmente. E foi uma derrota acachapante, né? Ser derrotada pela Roxane Modafferi sendo dominada por 3 rounds foi horrível. E nessa luta com a Alexa Grasso, uma luta boa de se ver, estava bem movimentada, né? Enquanto alguns estavam achando que seria uma luta meio chata e tal. Mas não, foi luta boa, assim. A Alexa Grasso aí, que eu tenho que contar pra ela que eu tô em relacionamento sério com ela. Ela demonstrou muita técnica ali e conseguiu conter o ímpeto da Maycee Barber, né? A Maycee Barber que é muito forte, muito perigosa ali na trocação, mas a força bruta não foi suficiente para vencer a Alexa Grasso. Usou trocação técnica e usou o clinch ali para conseguir esfriar a luta em alguns momentos, né? Ótimo desempenho da Grasso e a Maycee Barber tem que se cuidar aí. Concordo, Jackson. E você, Alex? Gostou da performance da Graça, que tá subindo de categoria, né? Era uma menina que se esperava bastante coisa dela também. Não conseguiu grandes feitos na categoria de baixo, estava tendo problema com peso também. E subiu de categoria e já anota a segunda vitória, né? São 2 queridas nossas aí, agenciadas também, né? Usa do Instagram, né? Isso, a Graça já tem um pouco mais de lutas dentro do UFC e a Barbie vindo aí como uma grande promessa, né? Ela falou que queria ser a campeã mais jovem aí dentro do UFC, né? Mas infelizmente acabou perdendo para a Modafferi. Agora também perdeu para Grasso. Cara, eu tava achando engraçado que a Maycee Barber, ela tava usando um pouco uma estratégia estilo Anthony Johnson, né? Porque a Grasso tava melhor ali no clinch, e mesmo assim a Barber tava, às vezes, em vez de trocar, ela queria ir pro clinch também, toda vez que ela ia pro clinch, a Grasso conseguia reverter e levar melhor, né? Isso aí que eu tava achando bem engraçado, né? E a Graça estava levando as melhores em todas as posições, na trocação, no clinch ali, em todos os momentos que elas se variavam ali, a Graça estava levando a melhor, o primeiro round, o segundo round. A Barber, eu acho que ela tinha que investir um pouco mais, realmente na força bruta dela, encurtando um pouco mais na distância, também, talvez se espelhar um pouco no Kelvin Gastelum, quando ele estava mais no auge físico dele, né? Eu acho que seria um jogo mais interessante para ela. E a Barber, eu achei que ela estava soltando muito golpe no vazio também. Mas, enfim, uma boa performance aí da Alexa Grasso, ela que consegue uma importante vitória aí sobre uma menina que já está conhecida do público aí, e consegue avançar mais uma casa aí na categoria. Excelente vitória da Alexa Grasso. E agora indo para a luta principal, Alex e Jackson, teve a disputa de cinturão entre o Kamaru Usman e o Gilbert Burns, o Durinho. Não sei se você sabe, Jackson, tem alguém aqui no podcast que não é muito fã do Durinho, né? E não sou eu, né? Então você já deve imaginar quem é, né?
Se surpreendeu com o desfecho da luta e com o começo fulminante do Durinho, ou Jackson? Pareceu ejaculação precoce, né? Ah, Nossa, sim, o Durinho ficou ele molinho bem começou rápido, né? muito bem. Pois é, cara. Não durou nem 6 minutos, né? Durinho começou muito bem essa luta, surpreendeu até que eu não imaginei que ele iria conseguir conectar aquelas mãos logo no primeiro round, logo nos primeiros minutos ali. Mas ele começou fazendo certo, né? Que era pressionando, não tinha tanto medo de ser derrubado, até porque ele é muito perigoso no jiu-jitsu. Então ele poderia se dar o luxo de conseguir atacar sem preocupações. E ele usou um ritmo muito parecido com a luta com o Tyron Woodley. E por isso foi tão surpreendente o cansaço dele, né? Não era para ele ter cansado tão rápido assim. O contra o Woodley ele conseguiu conectar boas mãos logo no começo e quase finalizou a luta. E depois disso conseguiu lutar mais 20 minutos com muita intensidade. Mas contra o Kamaru Usman a gente não... Contra o Kamaru Usman a gente não entendeu direito, né? Ele começou bem, conseguiu conectar as mãos, tentou finalizar, gastou um pouco de energia, mas teoricamente era para ele ter conseguido lutar mais, né? Mas não conseguiu, e aí cansou no segundo round. O Kamaru Usman se manteve com a cabeça no lugar e foi conectando ali jab a jab, aqueles braços longos ali, e foi minando o Durinho, né? Aí o Durinho amoleceu, e aí foi o triste fim. Verdade. E você, Alex? Tava esperando por isso mesmo ou tava um pouquinho apreensivo pelo Usman? Porque o senhor é hater do Durinho, né? Cara, eu tenho que ser sincero, eu tava um pouco. Sempre achei o Usman favorito, né? Porque é o campeão e tem que se respeitar. Mas a gente sempre tem aquele sentimento um pouco de medo não, de respeito, né? Porque por mais que eu não seja o fã número um do Durinho, tenho que reconhecer as valências dele. Ele, que na minha opinião, tem as mãos mais rápidas e pesadas da categoria hoje, que tá. Tanto que eu até comentei com você, né, João? Eu achei muito engraçado, cara. Eu comentei com o João assim: se o Usman passar de 20 segundos trocando com o Durinho, eu vou xingar ele. Cara, eu acho que não foi nem 10 segundos, o Usman já tava levando knockdown. Cara, eu achei. O primeiro knockdown da carreira do Usman foi contra o Durinho, né? Que não foi só provando o que eu acreditava, né? Não que o Durinho seja dos caras mais técnicos, mas a velocidade e a potência nas mãos dele eu vejo que estão fazendo bastante diferença hoje. Mas o Durinho, o Usman demonstrou porque ele é o campeão, tem bastante resistência ali, conseguiu sobreviver aqueles primeiros momentos ali do caos. Depois foi conseguindo encaixar os seus jabs ali, fazendo a diferença. O Durinho ficou um bom tempo ali com o Usman chutando na perna dele também. O juiz talvez até podia ter levantado, demoraram ali também. No segundo round, o Usman conseguiu o knockdown. Ele que é o cara, quanto mais o tempo vai passando também, mais ele vai te afogando. Eu achei até que o Usman poderia nocautear também, só que um pouco mais de tempo. Eu não achei que seria tão rápido. Mas o que eu acho que aconteceu com o Durinho também, o Durinho é um cara emocional. Às vezes um pouco que eu não gosto dele é um pouco disso. Ele se emociona e eu acho que ele fala demais. Eu já achei que ele estava falando muito antes da luta, que eu fazia acontecer no treino e tal, cara. Pode ser amigo, pode não ser amigo do cara, mas se vocês estão treinando, dividindo a academia todos os dias ali, o mínimo que eu acho que você tem que oferecer é respeito e não falar em momento algum de treino com ninguém. E o cara não fez. Até inclusive, depois da luta, o Durinho tava falando ainda que batia no Usman nos treinos, que o Usman nunca nocauteou ele. Eu acho muito baixo isso aí do ser humano, cara. Por isso que eu não sou muito fã do Durinho.
Mas o Usman não tem nada a ver com isso, colocou o seu jogo em prática ali, demonstrando que não é só um extra, que está com a trocação afiada também, um jab maravilhoso, usando também sua maior envergadura, conseguindo um nocaute ali no terceiro round, bem no início do round ali. Ao meu ver, era um cara aí que tem todas as possibilidades possíveis de manter esse cinturão por um bom tempo aí. Hoje eu vejo dois caras que podem oferecer um pouco mais de perigo aí pro Usman, mas eu também coloco ele como favorito também. O Colby Covington, por mais que tenha perdido, é um cara que eu vejo ele. Para mim, hoje na categoria são dois caras: é o Usman campeão, o Colby um pouco atrás, e o cara mais próximo que tem ali, que eu acho que pode oferecer algum perigo também pro Usman, é o Thompson. Por mais que não tá no seu auge, é um cara que pode oferecer algum perigo para esses caras aí, mas enfim, a apresentação espetacular do Usman, tá de parabéns e provando ser o campeão de verdade dessa categoria. Inclusive, só para ressaltar, tem galera tá pedindo GSP aí para voltar, mas GSP não gosta de desafios desse tamanho. Prefere pegar alguém que for menor que ele, alguém que for maior, mas inferior tecnicamente, né? Você não falou as palavras corretas, Alex. GSP gosta do Bisping. E do senhor que eu tô falando. Ele mesmo falou que treinou com o Bisping e sabia que podia vencer, por isso que ele voltou. E ele falou que se fosse o Ita, que o Romero, o Jacaré, ele não teria voltado. Então, não é o Usman que vai tirar ele do conforto da sua aposentadoria e dos seus milhões de dólares, né? E ele também declara a declaração falando que não tem interesse em voltar para lutar com o Usman. E se num cenário hipotético, de repente, o Jorge Masvidal se torna campeão da categoria? Aí o GSP volta ou não volta? Aí o Jorge St-Pierre volta para amanhã, né? Se ele não fazia muita questão com o Não precisa nem treinar. Ficava falando que poderia ajustar a categoria ou algo do tipo. E o Khabib sendo um cara menor do que ele na categoria de baixo, né? O Masvidal como ex-peso leve e um striker, acho que o Jorge St-Pierre não veria muito problema nisso não, né? Só precisaria chegar à proposta certa, na hora certa, que ele talvez aceitasse, né? E o Usman também deu aquela cutucada nele, por isso que o St-Pierre respondeu, né? Mas deixa o Jorginho em paz, continua na aposentadoria, que a época dele já passou, né? E falando da luta em si, que nem o Jackson lembrou, né? Que o Durinho não teve a mesma performance que contra o Uder, né? A diferença um pouco, na minha visão, é que o Uder, ele gosta de lutar para trás, né? Ele gosta de ser pressionado para jogar aquela mão do demônio dele. E contra o Durinho abafou o Uder e deu um knockdown, e o Uder meio que ficou assustado da luta inteira, né? E o Usman, ele sentiu o knockdown, levantou rápido, mesmo ele tendo balançado, ele não demonstrou tanto. E o Usman, que nem o Alex falou, se der o tempo pra ele, é o que ele precisa, né? Que nem contra o Colby, ele começou a acelerar no quinto round pra conseguir o nocaute, né? E o Durinho não conseguiu liquidar a fatura, foi pra cima com tudo, né? E o Usman viu o melhor dele, uma das ferramentas melhores do Durinho, que é a mão pesada, e conseguiu sobreviver, né? E o jiu-jitsu não ia dar pro Durinho colocar em prática, porque o Usman não ia quedar ele. E o Durinho também não conseguiu, das vezes que tentou, não conseguiu quedar o Usman, e eu achei também que ele não conseguiria, né? E com o passar do tempo, o Usman, quando acabou o primeiro round, ele escutou bem o corner, que falou para ele usar o jab, e quando ele começou a jogar o jab atrás de jab, começou a machucar o Durinho, e o Durinho meio que não conseguiu reverter a situação, né? E um paralelo interessante é quando o Usman leva o knockdown, mesmo ele sentindo, quando ele levanta, ele não demonstra muito ele demonstra a frieza, né? Não mostra que tá entregue. E o Durinho, o primeiro golpe que entra do Usman que balança, ele se encurrala na grade e faz uma cara meio que o que eu vou fazer agora, como consertar essa situação, né? E o Usman tá com aquele que tá parecendo um pouco John Jones, né? Que é o cara que leva atraso, leva um revés danado no primeiro round, que nem foi contra o Gustafsson, e mesmo assim continua centrado, segue o plano e coloca em prática a todo custo, né? E foi o que o Usman fez. Levou o knockdown do Durinho, conseguiu sobreviver. E depois, se você não consegue matar o bicho, né, aí vem o que fala mais alto no Usman, apesar do wrestler, é o gás dele infinito e o ritmo de luta, né?
E depois que ele virou senhor das ações dentro do octógono, o Durinho meio que ficou perdido e só faltava só a hora de liquidar a fatura e o Usman conseguiu fazer isso, né? Ainda pediu respeito ao fim da luta, né? Outro que também pode pedir também é o Miocic, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é outro que é campeão e tem os números aí. Todo mundo não tá nem aí pro cidadão também, né? Algo mais acrescentar? Pode falar, Alex. O que tô com a impressão. A gente sempre falou que o Durinho é o cara de chorão, né? Ele ganhando ou perdendo. A emoção ele sai. Se emociona. A emoção transborda. Eu fiquei com a impressão que o Durinho pode ser considerado talvez um Wolverine do meu médio, ou o que for, porque não tecnicamente, pelo amor de Deus. Estou dizendo em questão de um leão batendo e um gatinho apanhando, né? Que ele, pelo ver, não aguenta muita pressão, não, hein? Será que eu acho que estou entendendo? Ele treinou bastante tempo com o Belfort e o Belfort tem isso, né? Ou mata ou morre. Você tá falando que o Durinho é meio que um Belfort, Alex? Entendi a sua referência, tá? Ainda tá longe do Belfort, que o Belfort foi campeão, né, cara? Tem isso também, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Vai que pegou durante o treino. Entendi. Mas se rever a luta, primeiro, direto do Usman que balança o Durinho, a fisionomia dele já muda totalmente, né? E o Usman, o cara é embaçado. Pode falar, Jackson. Essa luta pareceu muito uma diferença de mentalidade entre os dois atletas, né? Porque o Usman mostrou uma mentalidade muito fria ali, né? Conseguiu reverter a luta, mesmo depois de ter tomado um atraso no primeiro round. Parecia uma luta de um profissional com um amador, né? A gente sabe que o Gilbert Durinho é um atleta muito bom, realmente, muito técnico, e vinha crescendo na categoria. Mas nessa luta ele virou uma chave de profissional para amador de repente, por conta da emoção, provavelmente. Enquanto que o adversário dele se manteve profissional, né? Muito frio, muito estratégico, e o Durinho foi se perdendo ao longo da luta, né? Então realmente mostrou o que é um campeão e o que é um desafiante no máximo, né? Sim, verdade, Jackson. E o Durinho, quando a chance se apresentou pra ele, né, que ele conseguiu o knockdown, acho que ele meio que ficou cego e partiu pra encerrar a luta, né? E o Usman teve momentos que ele tava bem, mas mesmo ele estando bem, chegando talvez próximo do fim da luta, ele conseguiu ser comedido e retroceder um passo para depois dar 2, né? E conseguir encerrar a luta, né? Só para complementar, João, que eu acho que é um ponto muito interessante, cara, que faz total diferença na luta. Um exemplo maravilhoso é o John Jones quando ele enfrentou o Reis. O John Jones, por si só, ele é diferente quando você entra para lutar com ele, que você gostando ou não dele, o doping, pode ser o que for. É o John Jones, cara. E o Reis, naquela luta, ele não respeitou o John Jones, foi para cima ali, os primeiros rounds, botando muita pressão, encaixando os golpes. Cara, e você vê a frieza do John Jones, você vê a frieza do Usman, para um lutador faz muita diferença. Porque, tipo assim, você sabe que o Reis sabia ali que ele tinha chance de ser campeão, não respeitou, foi para cima, mas se você vai conectando os golpes, se você vai batendo pesado, vai dando direto no cara, e o cara não enverga, e você já sabe o cara que o cara é campeão, ou até mesmo se não for uma disputa de cinturão, mas você dá tudo de si para cima do seu adversário, em momento algum demonstra que vai levar knockdown, ou que tá cansado, ou que tá temendo mesmo o seu poder de fogo, isso aí, ao meu ver, faz completamente diferença, que você vai ficando frustrado. Poxa, eu tô batendo nesse cara, o cara é uma rocha, o cara é uma pedra, o cara nem se mexe, cara, e o seu adversário ali, na compostura e lutando e mantendo foco. O foco do seu adversário é vencer. Ele não quer saber se você tá batendo ou o que for, ele tá focado em vencer você. Isso aí, pra mim, faz completa diferença, cara. Sim, meio que o cara que tá batendo, ele quebra, né? Porque ele tá batendo e o cara não tá arrefecendo, não tá demonstrando fraqueza nenhuma. E tem que ter um psicológico muito forte para não sucumbir a esse tipo de pressão, né? E o mesmo vale pro Usman, né? Tomou o knockdown logo no começo da luta
E na cabeça do cara pode passar milhões de coisas, até mesmo ele achar que não vai conseguir vencer o adversário e dar a volta por cima, né? E nesse caso do Usman, John Jones, até mesmo o Anderson, né? Quando levou aquele amasso do Sonnen, e as coisas que ele fazia para desestabilizar adversários. Saint-Pierre também, que naquela luta com o Conte levou um chute limpo no meio da cara, né? E conseguiu sobreviver e ganhar a luta ainda. Cara, série de fora de séries, e os caras são onde a régua tá bem lá no alto, que tem esse tipo de postura e psicológico, né? Que é meio que um psicopata, né? O cara lá dentro parece que não tem, que tá sobre o controle de tudo, domínio do octógono, tudo que acontece ali dentro, né? O John Jones fora, ele não tem controle de nada, né? Parece que depois que ele tem uma primeira tequila, despiroca. Agora dentro do octógono, não, ele tem o controle de tudo. E não pode ser no primeiro ou no segundo, mas no terceiro ou no quarto as coisas vão sair do jeito que ele quer, né? E essa foi a nossa resenha do UFC 258. E a gente agora vai falar um pouco sobre o próximo Fight Night. Vou parar de gravar aqui. Saiu Sonnen, já perdeu o rumo de casa. Mão no gogó. Já desabou o Chael Sonnen. E aí está. É o massacre. Vai acabar a luta do século. E a vitória. Sensacional. Anderson, the Spider Silva. A gente falou da luta do Rick Simon, do Brian Kelly. Nem falamos, né? Não. Ah, tá. Eu tô viajando aqui agora, falando da luta. Agora vamos passar para o próximo Fight Night, Blades vs Lewis. E já começa com você, Alex, que é o que você gosta, né? O Andrei Arlovski versus o Tom Aspinall. Abrindo o card principal. Agrada, né? Ah, com certeza. Aí a gente tem um duelo de gerações aí, né? O Arlovski já foi campeão dessa categoria muito tempo atrás. Ele que passou por altos e baixos aí, o seu queixo estava fazendo a diferença pro mal para ele aí, muitas vezes estava sendo nocauteado, mas até que enfim ele encontrou uma fórmula de... Deu uma de overinha aí, vem conseguindo esconder um pouco melhor o queixo e fazer umas lutas mais burocráticas, um cara técnico, um cara bom que sempre... Para os pesados, tem um bom gás, um bom ritmo, ele consegue se manter bem, tem um bom boxe, ele que está conseguindo suas vitórias aí, amarrando seus adversários, né? Bateu o Felipe Lins aí, o Tenebroso aí na última luta, né? Tenebroso que estava sendo cotado para entrar aí no top 15 também. O Arlovski está vindo nessa aí freando as promessas, né? E hoje eles vão dar mais uma bucha para ele. Eu achei que iam dar algum ranqueado para o Arlovski, eu até estranhei essa luta aí, mas deram essa bucha aí para ele, que é outro cara jovem aí, jovem promessa, que é o Tom Aspinall, que é o Frank Mir, com todo respeito aí, o nosso querido baiano que está participando aí hoje, né, de Feira de Santana, acho que é na Bahia, né, Tom Aspinall, que parece o Frank Mir, né, o cosplay do Frank Mir. Ele que tá vindo com 2 vitórias, tem um bom boxe aí, o jab direto em linha, igual você falou, né, João? Tem um bom nível de jiu-jitsu ali, um bom lutador de jiu-jitsu também. Tá se demonstrando um nome interessante, lutador jovem aí, tem tudo para estar entrando nesse ranking também. Quem sair vitorioso dessa luta aí, se não entrar no ranking, tá bem próximo aí, é uma vitória bem importante para os dois. Eu acho bem bacana o Arlovski, que já está numa idade avançada aí, tá conseguindo bater de frente com esses caras mais jovens aí e tá conseguindo produzir luta ainda. Vamos ver aí, né? O duelo de gerações bem bacana pra gente acompanhar. Assim, o Tom Aspinall, né, na última luta dele, conseguiu executar um dumbbell leg, ó, certinho. Isso nos pesados é um diferencial e tanto, hein? Conseguir quedar, fazer jogo de solo e conseguir ter gás para isso, né? Mas o Arlovski, como você mesmo falou, Alex, o Arlovski tem um condicionamento físico, o Arlovski, apesar da idade, sempre foi um atleta nos pesos pesados, né? E você, Jackson, acha que a experiência do Pitbull vai conseguir driblar a juventude do Aspinall e ele dar aquele meio que embromation dele durante a luta e vencer na decisão? Porque eu acho que faz um tempo que o Arlovski não nocauteia ninguém, hein? Acho que a época do nocaute do Arlovski já passou, né? Agora, o que ele mais sabe fazer hoje é atrapalhar os outros, né?
Então, quem quer vencer ele acaba sendo travado ali. Então ele fica mais atrapalhando do que tentando vencer a luta. Mas ele vem tendo relativo sucesso aí, né, cara? Tem muitas derrotas aí, mas conseguiu vencer Ben Rothwell, perdeu pro Jairzinho, mas venceu Philip Lins, Tanner Boser. Ainda teve uma derrota mais antiga pro brasileiro Augusto Sakai, que, se eu não me engano, eu até marquei vitória pro Arlovski, né? Mas isso é outra história. Então ele vem de duas vitórias aí, na decisão, que é o novo método dele, né? É o peso pesado que não nocauteia. E ele tem tudo para atrapalhar a chegada desse Tom Aspinall, né? Mas eu acho que o Tom Aspinall vai acabar conseguindo passar por ele e vai chegar ali na beiradinha do ranking. Não sei se vai longe não, mas vai virar um top 15 ali, tá bom, né? O que eu tinha falado pro Alex antes, né? O Arlovski, pra vencer, ele tem que nocautear no primeiro round, né? Que nem fez o Ngannou, o Jairzinho. Porque se deixar no decorrer da luta, ele vai se adaptando, fazendo aquele jogo dele lá, batendo e saindo, chute baixo, e acaba vencendo a decisão, né? O Arlovski, depois que ele virou esse Arlovski pragmático aí, é um pouco, para caras que não são tão talentosos, é mais difícil nocautear ele, e ele não se expõe para tentar nocautear, não nocauteia e não acaba sendo nocauteado. E eu acho que a barba tá escondendo o queixo, hein, Alex? Que deve ter um protetor embaixo daquela barba. Tô com a impressão que sim, hein? Ou então aqueles treinamentos que o Diego Sanches passava fazendo de madrugada com peso no queixo, o Arlovski adotou e tá funcionando, né? Quem quiser procura esse vídeo aí que é muito bom. O Diego Sanches, 3 da manhã, treinando o queixo. O mito. Tá superando o Tony Ferguson aí nos métodos de treinamento, hein? Se colocar os dois, o Pinel vem na hora, porque ali a disputa é boa, né? E vale sempre a pena lembrar que o Diego Sanches, esse tempo, postou um vídeo do novo coach dele, eles treinando pra MMA, o cara com a faca na mão, eles correndo em círculo e o cara atrás, no octógono, né? O treinamento tem tudo a ver com o esporte, né? Você pode... Quem estiver fazendo os treinos, você pode ter certeza que o cara vai estar em forma, que vai correr bastante. Vai. Pra ver que eu tô gastando muito bem meu tempo, gastando horas dele no Twitter do Diego Sanches, né? E vendo o que o coach dele tá aprontando. Mas isso aqui, Alex, tem que voltar pra... Entretenimento puro. Entretenimento puro. Diego Sanches, você não perde tempo. E esse aqui eu começo com você de novo, essa luta aqui, Alex, porque esse card aqui tá dos sonhos, né? Cheio de luta de peso pesado. Pra ser melhor, só teria que ter Overeem pra ser o Fight Night Dream. Teria que ter Overeem e Volkov, mas em lutas separadas, né? Não um contra o outro. Pra fechar a trinca e fazer o card dos sonhos, né? Mas como não tem nem Overeem nem Volkov, você vai ficar com Alexei Oleinik e Chris Daukaus. Acha que o vovô jiu-jiteiro agora embala o garoto para presente, Alex? Ou o Oleinik vai se complicar nessa? Respeitem o algoz do Fabrício Verdun, por favor. Então, o Oleinik moralmente bateu o Velasquez também, né? Sim, com certeza. O Oleinik é um dos melhores, né, cara? Cara, o Oleinik aí, que já tem bastante rodagem aí, o cara que tem muitas lutas, que é um peso pesado que gosta de utilizar o jiu-jitsu, né? É o Ezequiel. Ele tem aquela finalização dele de pé que eu acho muito bacana, que se ele se aproximar e conseguir grudar no seu pescoço ali, já era. É um cara que é rodado. Ele vem de derrota pro Lewis. Pensem que se ele tivesse vencido o Derek Lewis, ele tava lá no top 5, tava próximo da disputa de cinturão, para quem gosta de desmerecer o Alexei Oleinik, só para você ter uma base. Mas seriam 3 vitórias em consecutivo, um cara que tá os pesos pesados aí tá... Alguns caras conseguem lutar até uma certa idade mais avançada, né? E ele que vai enfrentar o Chris Daukaus aí, que é um cara aí que é uma jovem promessa também, tá com 2 boas vitórias, só que ele é basicamente o que a gente tem pro peso pesado, né? Um cara que tem potência nas mãos, tem as mãos relativamente pesadas aí para pesos pesados, rápidas. Eu vi até ele tem alguns chutes altos bem perigosos também, eu estava assistindo alguns vídeos dele.
Mas enfim, é uma luta perigosa pro Oleinik. Eu não entendi. O UFC tem umas. É difícil você entender a base do UFC. Porque se você colocar na. Eu não tô aqui para defender o Oleinik, mas a gente tem que ser justo e falar sobre fatos. O Oleinik, ele na última rodada ele enfrentou o Derek Lewis, o Lewis que tá perto de uma disputa de cinturão. O Oleinik, se tivesse vencido, teria 3 vitórias seguidas e estaria próximo até de uma disputa de cinturão. E ele perdeu na sua última luta, vai enfrentar o Chris Daukaus, que não tá nem no ranking. Tipo assim, é muito complicado você entender qual que é a base do UFC, né? E o Chris Daukaus não tem nada a ver com isso, vai pegar o maior nome da sua carreira aí, vai enfrentar aí, vai fazer de tudo para vencer, mas eu vou dar um leve favoritismo pro Oleinik, que ele já tem bem mais experiência, né? Mas é uma luta bem perigosa. O Daukaus está vindo com vontade aí, sabe que vai enfrentar um ranqueado, vai vir com pressão aí. Mas vamos ver o que sai de bom aí pra gente. E você, Jackson, também é um fã do Ezekiel Chuk do Oleinik, e ele só não pegou o Derek Lewis nada dessa aí, porque o Lewis não tem pescoço, né? Que ele conseguiu dar o abraço de urso, mas como o Lewis não tem pescoço para apertar e cortar o fluxo sanguíneo, a respiração, fica difícil, né? Brincadeira, né, Alex? O cara é hater do Dorinho e é fã do Alexei Oleinik. Esse tipo de coisa Mas aí eu realmente já esse nem cara tento mais entender, né? Coisa do Alex. causa perdida. Mas, rapaz, o Oleinik tem 43 anos, mais de 60 lutas profissionais e tá vivo ainda. Bateu o grande vai cavalo aí, né, o Fabrício Verdun, que veio diretamente do churrasco pra luta. E depois lutou com Derek Lewis, né? Uma luta importante para ele, que poderia colocar ele numa boa posição ali no ranking. E não lutou mal, não, né? Quer dizer, na verdade, o Derek Lewis é que deu bastante mole para ele, pediu para ser finalizado, mas como você mesmo adiantou aí, o Derek Lewis não tem pescoço, e aí o Oleinik não conseguiu achar nada aí. Mas é um cara que tem tudo para continuar aí atrapalhando qualquer pseudo-promessa aí da categoria dos pesados, né? E é Verdade, verdade concordo, mesmo que Jackson. ele já botou no peso médio aí? O Oleinik? Sim. Eu não tenho essa informação precisa, mas eu creio que sim, porque lá na Rússia, leste europeu, onde ele costumava lutar, até mesmo ele deve ter feito alguma luta na Ásia, não há regulação de peso e comissão atlética para barrar certos casamentos, né? Então o do Oleinik eu não duvido muito não. Mas é bem capaz, né? O Volkanovski já lutou, né? Quem dirá o Oleinik, né? Com o tamanho dele, né? O Volkanovski com meio metro conseguiu lutar. Então é bem capaz que o Oleinik ter lutado também. E eu continuo com você, Jackson. Na próxima luta a gente tem no main event da noite a Ketlen Vieira contra a senhora Marreta Yana Kunitskaya. E a Ketlen, que na última luta venceu a Sidiara e o Banks, não empolgou muito, né? Mas também pode ser que ela estava recobrando a confiança depois do nocaute sofrido contra a Aldana. E aqui você acha que ela consegue passar pela Kunitskaya e se aproximar da disputa de cinturão, né? Porque a Ketlen está sendo cotada já há bastante tempo já para ser uma possível desafiante da Amanda, né? Eu acho que a Ketlen não chega a ir tão longe assim, não. Me perdoem os fãs dela aí. Mas acredito que ela passa assim pela Kunitskaya, assim. Acho que pelo menos essa vitória ela vai conseguir, vai deixar ela em uma posição legalzinha e pode falar. conseguir ir mais à frente na categoria. E o encaixe favoreceu, né? Com o Sky, que é Strike, e a Ketlen vem de Jiu-Jitsu, né? E da última vez que ela se disputou a trocar contra uma Strike, não acabou dando muito bom pra ela, que foi contra a Aldana, né? E você, Alex, agora a Ketlen vai? Hein? Oi? Lamentável, hein, esse nocaute. Nocaute bem lamentável mesmo. E agora, Alex, a Ketlen desencanta, vai ou vai dar aquela freada mais uma vez?
Ou consegue passar pela senhora Marreta? Eu acredito na vitória da Kathleen aí. Ela é uma lutadora que já demonstrou bastante técnica. O que eu vejo que atrapalhou muito a Kathleen, ela teve aquelas questões das lesões, ela ficou um tempo afastada aí, né? Acabou fazendo aquela luta contra a Aldana, que ela tinha tudo para vencer, mas ao meu ver ela fez a estratégia errada, acabou sendo nocauteada. Aí, novamente, ela retornou agora e fez uma luta contra Sijara Eubanks. Não foi o que a gente estava esperando, mas ela fez o arroz e feijão dela. E ela agora, que vai pegar a Yana Kunitskaya, tem tudo para vencer, mas tem que fazer o jogo seguro, o jogo de judô dela, de quedas, demonstrar o jiu-jitsu dela, um cacho de jogo bom para ela. Se ela vence, não, a Kathleen, eu acho ela uma boa lutadora, talvez até tivesse disputado um cinturão já. Eu acredito que ela tem boa chance de chegar a uma disputa de cinturão, não só porque eu acho ela tão boa assim, mas porque a categoria também não é das mais profundas, né? A gente tem uma Holly Holm aí que já perdeu para Amanda, a gente tem uma Aspen Ladd aí que acabou, já foi derrotada também, foi nocauteada bem rápido aí pela Randami, né? A Randami também já perdeu pela Amanda. Eu acredito que as chances da Kathleen chegar a uma disputa de cinturão são grandes também, né? Que a Amanda, ela tá vencendo já venceu grande parte aí dessa categoria, né? E a Yana Kunitskaya aí tem que evitar esse jogo agarrado aí da Kathleen, tentar manter a distância, ir trocando e fazer um jogo mais seguro para ela, né? Eu vejo um favoritismo para Kathleen Vieira, dou 60-40 para ela, mas é uma luta interessante para a gente acompanhar. Concordo com você, Alex. Pelo encaixe técnico, eu acho a Kathleen favorita também e o casamento é mais afeição para ela do que para a Kunitskaya, né? Que é uma strike e a Kathleen achei que conseguindo quedar ela, controla ali na posição ou até mesmo finaliza, né? E agora a gente vai pra luta. Se o UFC quiser algum desafio novo para Amanda Nunes, vai ter que fazer os casamentos de luta certinhos, hein? Porque se for casar qualquer lutadora com a Holly Holm, não vai passar. Se casar com a Holly Holm ou com a Germaine, elas ficam pelo caminho, né? Que nem aconteceu com a Aldana e com a Juliana Penha, né? O UFC poderia fazer para gerar contender, fazer com a Holly Holm e a Germaine, né? Já lutaram, fazer a melhor de 3, né? Para elas ficarem lutando entre si, porque se elas pegarem o restante da categoria, acho que não vai sair nenhuma contender daí, né? Pode falar, Alex. O UFC adora queimar contender, né? Se a Kathleen vence isso aí, a primeira coisa que eles vão fazer é jogar pra Holly Holm. A Holly Holm, se ela ganha, tem que dar até shot pra ela, né? Se a Kathleen ganha isso aí, poderia casar com a Aspen Ladd, que é a terceira do ranking. Quem vencer a Aspen Ladd venceu a Kunitskaya também, né? Quem vencer já dá o title shot, porque pra não ter risco da Germaine e da Holly Holm barrar uma das duas, né? Porque senão... Eu acho um absurdo, cara, essas categorias que não tem contender. Tem um nome ou dois nomes mais ou menos. O UFC ficar colocando para ver quem vai disputar o cinturão, cara. Eu acho um absurdo isso aí, porque já não tem contender. Você vai sugar alguém que pode ser um contender e ficar colocando um contra o outro, cara. Eu acho muito louco isso. É o que fizeram com o Cannonier, né? Saindo um pouco do assunto, o Cannonier era terceiro do ranking, a categoria tinha lá o Whittaker como primeiro. Aí deram o Cannonier, era da Argentina. Aí o Whittaker tá virando o escoteiro, o guardião lá, o escudeiro do Adesanya, que nem a Holly Holm e a Germaine, né? Se ela pegar essas meninas de trás, a chance delas passarem e ficarem pelo caminho é bem grande, né? Aí a Aspen Ladd é a terceira do ranking, a Kathleen é a sexta, né? Daqui vai ter a Juliana Penha que ganhou também agora, mas essa categoria aqui, talvez a Amanda vai defender contra a Megan Anderson, talvez tenha que arrumar outra menina para ela defender na categoria de cima, né? Porque ela nem ranking tem no peso pena feminino. A coisa tá mais feia ainda. E se agora a Valentina quiser subir de categoria, de repente dá um desafio legal, né? Se a Valentina quiser subir, aí resolve todos os problemas, né? A da categoria de baixo, que já não é tanto essas coisas, e a da de cima também, né?
E agora vamos pro que interessa da noite, né, Alex? Um peso pesado que parece uma jamanta, que tem um coice de mula nas mãos, que é o Derrick Lewis, e o outro que você não gosta muito, né? Que é peso pesado que usa wrestling, né? Não é do seu tipo, né, Alex? Você gosta de peso pesado que vai pra trocação, pra arrancar a cabeça e ver quem cai primeiro, né? Cara, pô, printa aí. O Lewis vai nocautear no primeiro round. Não, nem precisa Ai, ai. printar, tá gravado, né? Se não nocautear, coloca o replay aqui. A Cara, gente vai te cobrar. o Lewis, cara, eu acho ele um. Tipo assim, o que é que acontece? Ele não é tão técnico, mas é um. Olha, só te Talvez interrompendo aqui, ó. Sabe o que é o bom do Lewis mesmo? As entrevistas pós-luta quando ele vence. Engraçado foi você falar, não é tão técnico. tem que puxar sardinha dos meus pesos pesados aí. Aí ele não é tão técnico, mas eu posso falar assim, o cara que já disputou o cinturão, você pode falar assim. Não é verdade? E tipo assim, ele é um cara que oferece perigo a todo momento, cara. Volkov que eu diga, o João adora esse exemplo aí, né? Volkov Não, Bull. o Volkov é uma mula, né? O QI de porta, mas beleza, segue. O Lewis é um cara que respeitem o chute alto dele, por favor. Chute alto é a joelhada voadora, né? Também que agora Ajoelhado implementou pra o arsenal de golpes, né? Respeitem o saltinho dele para chutar, por favor. Mas ele Como uma é bailarina. ele é um cara que costuma levantar na força bruta e tipo assim, o Blades, ele é aquele cara chato, só que a gente já viu que ele dá uma tremida diante de um cara imponente. Para mim, ele tremeu na base contra o Ngannou 2 vezes, querendo ou não, para mim, junto com o Ngannou, o Lewis, são os caras com a mão mais pesados aí da categoria. E o Lewis tem aquele estilo dele intimidador, um cara que empurra seus adversários, faz uma pressão psicológica, um cara muito perigoso. E ele, como eu disse, levanta na força bruta, né? O Blades, ao meu ver, tem que entrar aí já para fazer logo o jogo dele, ir quedando, usar aquele ground and pound violento dele, ele coloca muito bem os cotovelos e entrar com cuidado, né? Tipo, para não entrar estilo Bader contra o Anthony Johnson, né? Vai se jogando nas pernas do seu adversário e pedindo, pelo amor de Deus, vem pro chão comigo. Mas enfim, eu vou dar um leve favoritismo pro Blades aí, mas eu tô sentindo cheiro de sangue, eu tô achando que o Liz vai arrancar a cabeça dele. Ah, um cara que bate pesado que nem o Liz é só uma paçocada e vai tudo pro cacete, né? Nem você lembrou, o Volkov que o diga, né? Que era pra ele ter disputado o cinturão com o Cormier e não o Derrick Lewis, né? E que você falou que o Blades tem um adversário poderoso, né? Contra o Ngannou, nem precisa falar, né? Que ele tava tentando double leg da entrada do octógono já, quando o Bruce Buffer estava anunciando, ele estava tentando entrar em queda. E contra o Cigano também, eu achei ele meio atabalhoado, né? Entrando em queda bem sem time, sem distância, sem nada. E o Cigano tava com aquele upper que ele sempre pegou o wrestling, só que não tem mais a agilidade, a precisão e o tempo, né, de entrada com golpe. Mas se fosse um Cigano de outrora, eu acho que tinha dado um ruim pro Lewis naquela noite, hein? Pro Lewis não, pro Blades. E o Blades parece que quando ele tem uns caras poderosos, tem se falou Alex, parece que ele dá uma tremida na base, né? Mas eu sei que o Jackson vai discordar de você, Alex, e vai dar favoritismo pro Blades, porque o Jackson é fã de wrestling, né? Foi de Brutamonte que nem você e do Derrick Lewis, né? É isso, Jackson? É complicado a gente dar nosso palpite, né? A gente tem que acabar votando no amarrão, né? Não tem muito segredo nessa luta, não. Realmente o lutador mais amarrão aqui é o favorito, que é o Curtis Blades. E o Derrick Lewis, que o Alex falou que não é tão técnico, eu discordo. Eu acho que a técnica dele é nula, né? Mas tudo bem. É um cara que tem 11 nocautes no peso pesado. Se eu não me engano, esse é o recorde. Ele detém um recorde, ele passou o Velasquez e o Cigano. Com o maior número de nocautes na categoria. Então, o cara é tão poderoso que o Ngannou tremeu diante dele. Só isso. E isso ninguém pode negar, né? Nem lembre dessa luta, viu? Lamentável. Eu prefiro ver o Twitter do Diego Sanches.
Muito melhor. Mas eu acho que vai dar mais ou menos o óbvio aqui. Não é uma luta boa pro Curtis Blade no sentido de logística, né? Ele tá lutando com um cara que tá atrás dele no ranking. Ele que, se não fosse essa embolada da categoria aí com o John Jones, o Ngannou e o Miocic, ele já estaria disputando o cinturão. Mas como tem esse pessoal aí, ele tem que pegar lutas atrás, né? E aí a criança que ele vai ter que lutar aí é o Derrick Lewis, né? E apesar de não ter técnica, é extremamente perigoso e qualquer vacilo, o Lewis fica 5 minutinhos dormindo ali. Mas eu acho que vai dar lógica sim, viu? Também tô tendendo a achar que se o Blaze não encerrar no Garden Paul, ele vai fazer aquela luta igual que ele fez com o Volkov, né? Mas no caso ele tem que manter um gás pro fim, né? Porque contra o Volkov ele chegou quase morto no gás já no quinto round, deu um mole, só que o Volkov, em vez de continuar batendo, tentou entrar em queda, né? Aí gameplay Anthony Johnson, né? Aí não dá pra se ajudar assim, né, campeão? Sensacional. Será que o Lewis assistiu a luta do Jacaré com Kevin Holland? Seria, olha só, hein? Traumatizou o cara aí. Mas enfim, essa foi a nossa prévia do Fight Night Blades vs Lewis. Se despede da galera aí, Jackson, e deixa sua impressão sobre o próximo evento. Tá passando um perrengue americano. Posição encaixada. Pegou. Já era! Pois é, pessoal, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Nós, fãs de MMA, gostamos de bater uma resenha aqui sobre as coisas engraçadas que acontecem no MMA e também a forma séria também do esporte, né? Tivemos aí um evento muito bom aí com Belal e Durinho juntos, né? E agora a gente tem aí um main event poderoso aí com 2 pesos pesados, um nocauteador e o outro amarrão, mas a gente vai assistir aí. Sim, muito bom, pessoal. Esse foi um evento das massas, né? Belal e Durinho, se fosse a luta principal, então, nossa, eu acho que também não teria transmissão no combate, né? Porque o narrador lá, nesse segurar nas piadocas, né? E você, Alex? O Luciano Andrade estava incrível, viu? Tava incrível, né? Comentarista não para, né? E você, Alex, se despede da galera e fala por que esse Fight Night tem o potencial para ser um dos melhores do ano. Porque tem peso pesado em bastante quantidade e até mesmo qualidade, hein? Sim, com certeza. Cara, eu só digo uma coisa, eu vou levar uma farinha aí, porque o Lewis arrancando a cabeça do Blades vai fazer uma farofa pra gente comemorar depois do evento, cara. Só isso. Pode falar, Alex. Tem bastante promessa aí, né? Bastante coisa boa aí. Tem um Tom Aspinall, tem um Arlovski aí, que é um luta interessante. O Blades, o Derek Lewis tá próximo aí da disputa do cinturão. Tem bastante coisa bacana pra gente curtir. Sim, sem dúvida. E obrigado por acompanhar a gente até o fim. E até a próxima. E se inscreva nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E até mais, pessoal.